vamos ver como que essa constante de equilíbrio, como que ela está relacionada com a variação da entropia do universo. E é muito legal quando a gente entende isso, porque a gente entende aquele monte de ΔG, de ΔS, que tem nos nossos livros de bioquímica, né? Nos nossos livros de química orgânica, depois vocês vão usar bastante. Tá certo? Então, eu estou dando essa interpretação de constante de equilíbrio, porque eu acho que ela é uma constante, é uma interpretação que é mais razoável, ela é mais, ela sai daquela nossa, né, do nosso jeito de definir constante de equilíbrio. Como que as constantes de equilíbrio, como que elas historicamente foram definidas, né? Se vocês pegarem qualquer livro, né, de um pouquinho mais antigo, eu acho que livros atuais ainda hoje, dão uma visão cinética para a constante de equilíbrio, né? Então, se você tem um equilíbrio químico, o que vai acontecer é o seguinte, a velocidade com que os reagentes se transformam em produtos, ela é proporcional às concentrações dos reagentes. Mas eu não tenho só essa reação direta, eu tenho a reação inversa. E a reação inversa é a mesma coisa, né? A velocidade com que os produtos são convertidos em reagentes depende da quantidade, da concentração de produto que eu tenho. Quando eu atinjo o equilíbrio? Quando as duas velocidades são iguais. É daí que vem historicamente aquela formulação da constante de equilíbrio. Vamos fazer aqui do lado, né? Só para a gente revisar isso. Depois, o nosso entendimento sobre cinética de reação se ampliou um pouquinho, e isso que a gente vai ver agora não é absolutamente verdadeiro, mas para o tipo de reação que a gente está vendo, e nesse contexto, é absolutamente funcional. Então, tem aquele exemplo clássico, né, de uma reação do tipo AB em equilíbrio com B, dando produtos C e D, onde Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho são os coeficientes estequiométricos, tá certo? Então, o que foi visto lá na metade do século XIX é que a velocidade dessa reação aqui direta, ela era proporcional às concentrações dos reagentes elevado aos coeficientes estequiométricos. Eu vou chamar isso aqui de V1, porque é a reação direta. Então, no nosso caso, é proporcional... já fiz. E a reação inversa, então isso aqui acontece com uma velocidade V1 e essa aqui acontece com uma velocidade V-1. Então, a velocidade da reação inversa, que é C e D reagindo para oferecer A e B, é proporcional à concentração de C elevado a C vezes a concentração de D elevado a D. Isso aqui é empírico. Isso quer dizer, foi medido assim experimentalmente. Olha que maravilha, eu posso reescrever isso aqui colocando uma constante. Já que é proporcional, vou colocar uma constante e tiro o sinal de proporcional. Então, a velocidade 1, ela vai ser igual a uma constante, K1, Kzinho 1, né? Vezes A elevado a A, vezes B elevado a B. A minha velocidade V a menos 1 é igual a 1K menos 1, que é um outro K. C elevado a C, D elevado a D. Que legal! No equilíbrio, já que o equilíbrio em química é um equilíbrio dinâmico, no equilíbrio eu tenho que V1 vai ser igual a V menos 1. E quando isso acontece,
E quando isso acontece, o que eu tenho? Eu tenho que K1, A elevado a A, vezes B elevado a B, é igual a K menos 1, C elevado a C, D elevado a D. Então, eu posso rearranjar isso aqui e obter essa razão de constantes, que é o que vocês conhecem como as expressões, que é o que vocês conhecem como a expressão geral para constante de equilíbrio. Isso aqui, uma constante sobre outra, é uma constante que é um K de equilíbrio. Esse K de equilíbrio, se expresso em termos de concentrações, quantidade de matéria, ele geralmente também é expresso como Kc, constante de equilíbrio em termos de concentração. Está claro de onde vem a ideia? É por isso que balanceamento é tão importante. Se vocês não fazem o balanceamento correto, vocês não têm como fazer quantificações corretas de constante de equilíbrio, nem de produtos formados em reações. Aquilo ali é revisão, né? Então, é a noção empírica de equilíbrio químico de reação. Bom, e daí, né? Que legal, olha, eu sei, então, que a concentração de H+, é 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro para água pura. Que maravilha, né? E daí? Como eu chego daí na constante de equilíbrio? Só tem concentração de H+. Vamos olhar essa equação aqui com mais cuidado? Tem sentido eu falar em concentração quando eu tenho um líquido puro ou quando eu tenho um sólido puro? Eu vou rephrase it. Qual é a concentração de água num copo de água pura? Oi? Eu não vou fazer a conta com vocês agora, não. Mas a concentração, aspas, de H2O... Não, vamos fazer assim. Vamos fazer um exercício rápido, senão vocês dormem. Vamos lá. Líquido puro e sólido puro. Tem sentido eu falar em concentração? Vamos fazer o... Eu adoro fazer isso, é do meu temperamento, é do meu caráter. Quando eu tenho que explicar alguma coisa, eu imagino uma situação próxima de mim com a qual eu possa lidar. Então, se um professor me perguntasse qual é a concentração de H2O em água pura, o que eu faria? Eu pensaria, bom, suponha um copo que tenha, eu sou um pouquinho oportunista, né? Suponha um copo que tenha como volume 180 ml, que tenha 180 ml de água. Qual é a densidade da água? Com um algarismo significativo, não vamos nos preocupar com algarismo significativo aqui, tá? A densidade da água, 1 grama por ml. Porque a gente está fazendo uma aproximação, não é uma conta. Bom, se eu tenho a densidade e tenho o volume, eu sei a massa, certo? Então, a massa de água nesse copo, já que isso aqui é massa sobre volume, vai ser 180 gramas. Concentração, que nós vimos falando até agora de concentração, é concentração em mol por litro. Na aula de amanhã, a gente vai matar essa parte. Como eu falei para vocês, eu gosto de ficar falando várias vezes do mesmo assunto, né? Porque atinge a saturação.
Não, e aí vocês não ficam cheios do assunto, vocês ficam simplesmente mais próximos do tema. Mas todo mundo sabe que mol é o quê? É uma medida do quê? De quantidade de matéria, tá certo? É uma medida do número de objetos? Não, é uma medida da quantidade de matéria. É claro que quanto mais objeto eu tenho, mais matéria eu tenho. Eu estou medindo a quantidade de matéria. Bom, eu quero saber, as nossas concentrações são dadas em mol por litro, tá certo? Então eu tenho que saber, a 180 gramas, qual é o número de mols que eu tenho. Qual é o mol da água? 18. A gente nem precisa se preocupar, como eu falei, com o número de algarismos significativos. 18. Né? Não se preocupem, então, aqueles que não lembram direito do mol. Esse assunto da nossa conversa de amanhã. Tá certo? Eu estou partindo do princípio que nesse nível vocês já viram no ensino médio. Então, o mol da água é igual 18 o quê? Gramas por mol. Perdão, né? Isso aqui é a massa molar. Massa molar da água. Eu que estava falando para vocês, para a gente não, né, evitar o que a gente fala coloquialmente, né? Obviamente que eu estava falando da massa molar da água. Qual é a massa de um mol de água? Então, a massa molar da água é 18 gramas por mol. Portanto, eu tenho, nesse copo de água, qual é o número de mols que eu tenho? Se cada mol tem 18 gramas, e se eu tenho 180 gramas de água, o número de mols vai ser 180 dividido por 18, vai ser 10 mols. Isso aí já é a concentração? Não. A concentração de água em quantidade de matéria, vocês conseguem ver aqui no cantinho? A concentração de água em quantidade de matéria vai ser o N dividido, vai ser quantidade de matéria em mol, dividido pelo volume em litros. Então, se eu fizer N dividido pelo volume em litros, a minha concentração de água, vou colocar com 2 significativos, vai ser 56 mol por litro. Isso é uma dúvida? Não. Você consegue ver direitinho lá? Aí você fala, então eu consigo expressar a concentração de água na água pura. Consigo? Não, eu consigo dizer quantos mols de água eu tenho num dado volume. Mas aquilo ali é concentração efetivamente? Olha como a gente pode chegar no resultado, mas a gente tem que saber se isso aqui faz sentido ou não. Faz sentido? Como é que a gente aumenta a concentração de água nesse copo d'água? A gente faz o quê? Aumenta a quantidade de água? Vamos dobrar então. Como é que eu faço para, aspas, dobrar a concentração de água na água pura? Coloco mais 180 ml, certo? Estou dobrando a quantidade, estou dobrando o N. E o que acontece com o volume? Dobra também. Então aquela concentração ali tem sentido? Não. Se eu tenho um líquido puro, se eu aumento a massa, eu também aumento o volume. Eu não estou vendo uma concentração. Então não tem sentido eu falar em concentração para líquido puro
e para sólido puro. É por isso que nas constantes de equilíbrio, líquido puro e sólido puro não entram. Porque são constantes, a concentração não varia. Então vamos lá. Usando aqui essa equação, tá certo? Para constante de equilíbrio. Se eu for fazer para água, lembrando que água pura não entra, né? Qual vai ser a constante de equilíbrio para essa reação aqui, como colocado aqui? Bom, eu vou escrever colocando tudo e depois a gente tira, tá? Seria a concentração de água líquida dividido pela concentração de H+, concentração de OH-. Todos os coeficientes estequiométricos são 1. Bom, isso aqui não entra na minha constante de equilíbrio, que é então escrita dessa forma. Quando a gente fala que ela não entra, ela é uma constante que acaba sendo incorporada à própria equação, tá? Gente, olha que problema, eu só tenho H+. Eu não tenho a concentração de OH-. Como é que eu calculo a constante? Por quê? O que acontece com a concentração de OH-? Vamos, gente, falando agora assim, enchendo o peito. O que acontece com a concentração de OH-? É igual à concentração de H+. Se eu tenho uma molécula de água e ela gera um H+, ela vai gerar um OH-. Então, a concentração de H+, ela é igual à concentração de OH-. Isso quer dizer que a minha constante de equilíbrio, ela vai ser 1 sobre 1,0 vezes 10 a menos 7 vezes, eu estou usando 1, né, só. Um vezes 10 a menos 7 vezes 1 vezes 10 a menos 7. Então, essa constante de equilíbrio aqui vai ser 1 vezes 10 a menos 7 com menos 7 dá menos 14, está no denominador, vai para cima, com sinal trocado. 10 a 14, é um número grande ou número pequeno? Grande para caramba. Isso quer dizer que essa equação, já que a constante de equilíbrio reflete a probabilidade do produto ser formado, o que está acontecendo ali? A água é formada com grande probabilidade ou com pequena probabilidade? Com grandíssima probabilidade. Essa é uma das reações mais eficientes que eu podia mostrar para vocês. Tá certo? Isso quer dizer o quê? Que este equilíbrio está muito deslocado para cá. Vamos voltar agora ao pH da nossa solução de HCl 1 vezes 10 a menos 8 mol por litro. Gente, a reação inversa? Essa é a constante de equilíbrio dessa reação. E da reação inversa? A constante de equilíbrio da reação inversa é o inverso da constante, né? Se a reação inversa é água dando H+ e OH-, a minha equação da constante de equilíbrio vai ser concentração de H+ vezes OH-, que é 1 vezes 10 a menos 7, vezes 1 vezes 10 a menos 7, que é 1 vezes 10 a menos 14. Então, a altionização da água é um evento muito pouco provável, por isso que acontece em pequena extensão. Certo? Vamos fazer o contrário agora, porque eu vou falar da concentração de HCl, de H+, do HCl, em água, e o que acontece quando essas concentrações são muito baixas. E esse é um exercício de cálculo fantástico, né?
Então, essa é a reação inversa. A constante da reação inversa é o inverso dessa constante aqui. Então, essa reação aqui, ela tem como constante de equilíbrio, esse aqui não entra, é o produto dessas concentrações elevado ao coeficiente estequiométrico, aqui não entra. Então, eu tenho isso aqui. E como vocês já sabem, esse é o equilíbrio de autoionização da água, então é um equilíbrio especial. Nós, com muita frequência, encontramos a descrição desse equilíbrio na literatura como KW. O W por causa de water, água em inglês.